Eu perdi um bebê e meses depois eu tive a grande notícia de descobrir que eu estava grávida de gêmeos. Mas o que deveria ser um dos momentos mais felizes da minha vida acabou me levando ao limite físico e emocional. E por muito tempo eu achei que o problema era que eu não era forte o suficiente. Mas hoje eu sei e entendo que eu estava tentando sobreviver. Eu tenho um filho já que hoje já está com quase 4 anos. Aí na época tentei engravidar novamente. Infelizmente eu acabei perdendo o bebê no 5º mês de gestação devido a alguns problemas. Eu tive dengue, eu acabei pegando uma infecção. É uma dor que muitas mulheres conhecem, mas poucas conseguem explicar. Porque quando uma gestação termina, não é só o bebê que vai embora. Vão embora os sonhos, vão embora os planos que a gente tinha com aquela criança. Eu e meu esposo, a gente tinha uma expectativa, nós desejávamos ser pais de menina. Por fora, a vida continua, mas por dentro, alguma coisa muda. Eu tentei e realmente segui em frente, porque a vida continua. Eu segui cuidando da minha casa, eu segui cuidando do meu filho, eu segui trabalhando, mas aquela dor ficou guardada, porque quando eu perdi o bebê, foi no banheiro da minha casa. Eu senti no dia que eu estava com uma prisão de ventre. Aí, quando eu fui ao banheiro e eu fiz força, eu senti que o bebê estava saindo. E realmente ele saiu. Eu chamei meu esposo e eu pude ficar ali com ele por um bom tempo, esperando socorro. Então, sempre quando eu ia ao banheiro, eu vinha recordações na minha cabeça. Ali naquele canto ali daquele banheiro, eu via a criança ali, sabe, aquele bebezinho no chão, sabe? Então ficava muitas recordações, né? Sempre quando eu ia ao banheiro, aquele cantinho ali onde ele ficou ali deitado, ficava vindo recordações sobre aquela criança. Veio a angústia pela perda. Eu fiquei um bom tempo, né? Depois que eu perdi o bebê, refletindo sobre aquela criança, sobre quem seria aquela criança. Realmente ficou uma dúvida sobre o sexo do bebê, porque falaram que a médica disse que era uma menina, mas quando eu peguei parecia menino e os enfermeiros falavam que era um menino. Então, sempre quando eu ia ali ao banheiro, era aquele cantinho ali, era sempre lembrado, né? Vinha sempre as lembranças da criança saindo, né? Era, era terrível, né? Era triste para mim, né? Realmente foi uma fase muito difícil. Então, por volta de 4 para 5 meses depois, veio a notícia. Eu estava grávida novamente. E não era só um bebê, eram 2. Eu me lembro da mistura de emoções. Primeiro, eu levei um susto. Depois, eu senti alegria. Depois, eu senti muita gratidão. Aí veio o medo e a insegurança. O medo de perder novamente, o medo de não dar certo. Você quer acreditar, mas tem medo de perder de novo. O que me deu força foi Deus, né? Eu tinha ouvido uma pessoa falando de um versículo da Bíblia, falando sobre Abraão, que Deus mandava que Abraão percorresse aquela terra na sua profundidade e na sua largura, porque aquela terra lhe seria entregue, aquela terra era dele. Então, esse versículo me deu muita força para mim continuar e para me prosseguir. Foi o que realmente, de fato, me deu segurança. A minha confiança era Deus, a minha força era Ele. Depois que a gente perde um bebê, a gente não vive mais uma gravidez da mesma forma. A gente acaba ali tendo medo de perder, medo de acontecer de novo. Mas um amigo de Facebook postou esse versículo falando de Abraão. E quando eu li esse versículo, aquele versículo falou comigo na hora e eu segurei aquilo. E foi a força, a base para mim continuar, para mim crer que essas crianças nasceriam saudáveis e bem. E que foi realmente o que aconteceu. Enquanto todo mundo celebrava os bebês, meu corpo começava uma batalha silenciosa. Eu já estava sentindo dor já com meu primeiro filho, Brian. Mas com o avanço da gravidez gemelar,
as dores foram ficando mais intensas, porque afinal de contas eram 2 bebês e o peso é maior. Chegou momentos em que eu tinha dor para andar, eu comecei a mancar, eu tinha dor para dormir, principalmente quando eu virava para o meu lado esquerdo. Eu tinha dor para me movimentar. O meu corpo literalmente estava pedindo ajuda, mas eu continuava. Eu já tinha passado com uma médica na época, já com o meu primeiro filho, Brian. Eu procurei uma médica particular, porque eu estava sentindo uma dor na junta da minha coxa esquerda há muito tempo. Procurava médicos públicos, mas todos falavam que não era nada. Então eu procurei essa médica, ela realmente me avisou, ela me alertou sobre me cuidar, né? Ela estava falando que era uma bursite no quadril. E eu continuei trabalhando, eu continuei seguindo a minha vida, eu continuei fazendo as coisas, eu não estava me olhando, eu não estava me priorizando. E com a gravidez gemelar, consequentemente, as dores elas foram ficando mais intensas, porque eu estava gerando 2 bebês. E a dor, né, o peso, eu falo, o peso no corpo, ele é maior, né? Então, consequentemente, por eu não dar ouvidos, por eu não atender, eu acabei ficando realmente com muita dor. Então, realmente, na época, foi falado para mim, né? Ela disse, ou você faz musculação, e isso ela disse na época, ou eu teria que fazer fisioterapia, né? Mas com o tempo, né, após a minha gravidez gemelar, após as crianças nascerem, eu realmente tive que correr para musculação. Existe uma frase que muitas mães aprendem sem ninguém dizer. Aguenta só mais um pouquinho e você vai aguentando mais uma dor, você vai aguentando mais uma noite. E com isso, o tempo vai passando e as coisas elas vão piorando. Meus filhos nasceram super saudáveis, graças a Deus. Eu não tive nenhum problema na minha gravidez. Não tive nenhuma infecção, não tive nada. Por serem gêmeos, foi uma gravidez até muito tranquila. Mas, junto com eles, nasceu uma mãe completamente diferente. As pessoas naturalmente olham para os bebês. Eu entendo, afinal são gêmeos, realmente chama atenção. Mas ninguém percebia o que estava acontecendo comigo. O meu corpo realmente estava doendo, eu estava cansada, eu fiquei emocionalmente exausta. Eu estava com uma bursite no quadril. Eu estava cuidando de todo mundo, mas eu não estava cuidando de mim. Você chega a um momento da sua vida que não está mais vivendo, você está sobrevivendo. E isso é muito perigoso, porque você para de se olhar, você para de se cuidar, você para de se priorizar, você para de cumprir a missão, que é uma missão, cuidar do seu próprio corpo. E isso para mim foi uma descoberta muito difícil, porque eu estava cuidando de todos, mas eu não estava cuidando de mim, eu não estava mais me priorizando. Eu estava me tratando como se eu não tivesse valor algum. E hoje eu compartilho a minha história porque talvez existe uma mulher aí me assistindo que também está cansada, que se sente sobrecarregada, uma mulher que se abandonou. Você cuida, você sorri, mas por dentro você está no limite. Se essa é você, eu quero que você saiba que você não precisa desaparecer para ser uma boa mãe. Foi justamente quando comecei a me reencontrar que eu comecei a viver a maternidade de uma forma mais saudável. Essa é a história de como eu me perdi e o começo de uma história de como estou me reencontrando. Bom, eu fico por aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like. Compartilha com uma mãe que também precisa ouvir essa mensagem. Um super beijo no seu coração. Te aguardo no próximo vídeo.